Como seria a nossa vida sem o agricultor familiar? Boa parte da comida que chega à nossa mesa e nos dá energia passa pelas mãos do pequeno produtor rural. A verdade é que eu, você, nossas famílias e todos que vivem na cidade dependemos do trabalho de pessoas como Francisco Jorge, ou melhor, o Jorginho, como é conhecido em São Sebastião, a 30 quilômetros do centro da capital federal. Jorginho nasceu e foi criado no campo. É filho de produtores rurais. Há 8 anos, depois que conheceu Michele, saiu do interior de Minas e veio para Brasília. Eles se casaram e tiveram um filho. O amor da família também contempla a terra generosa. Eles moram nesta propriedade de 5 hectares, de plantio. O trabalho é duro. Aqui nós levantamos todo dia por volta das 6 horas e aí começa a molhar as plantas e vai cuidar, plantar, dar um trato cultural, né, onde precisa. E aí começa a nossa rotina. E daí, quando a gente já vai dar uma olhadinha, já está andando por volta das 10 horas. E aí é a hora de cuidar do rango, feito um almoço, pôr um feijão no fogo e vai cuidar do restante. Eu mexo com muito tomate, morango. Tomate e morango são os principais alimentos produzidos, entre dezenas de outras espécies de frutas e verduras. O trabalho de Jorginho só acaba quando o sol se põe. Por ser a produção orgânica e não ter muito que se corrigir depois de ter algum dano, a gente tem que trabalhar muito na prevenção. Então, se não tiver em cima da produção, olhando, estando observando tudo muito atento, pode ter um prejuízo muito grande a qualquer hora. Igual já aconteceu da gente ter algumas perdas aqui, de ser irreversível porque não estava em cima da horta na hora do momento, né, da doença. Há muitos anos, Michele trabalha e vive no campo. Com o tempo, aprendeu que a produção orgânica é mais sensível, exige mais cuidado. É como um bebê, você tem que estar ali 24 horas. Se você vacilar, se você desviar a atenção às vezes por horas você perde toda uma produção. A produção familiar tem uma regra, as tarefas precisam ser divididas. A gente divide até o trabalho da casa, o Jorginho é o cozinheiro, ele cuida da cozinha e eu cuido do restante. E os trabalhos da propriedade, Jorginho que administra a questão de serviços e eu ajudo na parte da administração do financeiro, eu ajudo nessa parte. E quando a demanda aperta, Michele até ajuda no trabalho braçal. Ultimamente tem sobrado para mim ajudar, às vezes colher, às vezes preparar um produto para mandar, porque a gente só tem um funcionário que nos ajuda, então é só ele o funcionário e a produção aumentou muito, e então eu ajudo um pouquinho. É difícil precisar quantas toneladas de alimentos Jorginho e Michele vendem por mês. Eles abastecem 24 escolas públicas da cidade e feiras orgânicas. A vida longe do asfalto é mais calma, silenciosa e faz bem para a alma. A gente está longe da bagunça da cidade, a gente está longe daquele tumulto, daquele barulho, a gente está longe de um monte de coisa que não presta, os nossos filhos não convivem com isso. A gente tem sossego, a gente tem paz aqui. Você chegou aqui, a gente está aqui desse jeitinho, a gente vive assim. É muito calmo, é muito tranquila a vida que a gente leva no campo. Enquanto a gente conversa, Jorginho cuida da terra. Aos 27 anos, ele não tem dúvida ao dizer, não troca o trabalho no campo por nenhum outro emprego. Por trás das mãos e pés calejados, muitas vezes há um agricultor familiar com outra vocação. O Jorginho é um exemplo disso. Ele também faz bonito, longe do campo, nas festas da comunidade. É cantor e compositor. Um artista diferenciado, talentoso e pouco conhecido. Um jovem que se sente mais realizado no meio da terra do que nos palcos. Tudo aconteceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo eu vi gerar. E do princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome e o lugar. Era terra, terra. É um prazer você pegar uma sementinha pequenininha e colocar ela no chão e você vê ela germinar, você vê ela frutificar e produzir, que uma sementinha de milho você coloca lá, ela te dá 2, 3 espigas de milho, né? Você coloca lá uma mudinha de tomate,
você colhe 4, 5 quilos de tomate num pezinho, é uma coisa prazerosa. Então, para mim, não tem explicação. É o contato de você chegar aqui, você produzir, plantar, colher, levar até seu cliente e ver que ele se satisfez com aquele produto. A agricultura familiar é o cultivo de pequenas propriedades feito por pessoas da mesma família. Ela é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE. A agricultura familiar também é a fonte de renda de 40% da população economicamente ativa no Brasil. No campo, 70% das pessoas produzem em família. O Meio Ambiente por Inteiro conversou com o coordenador-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil, a CONTRAF. Os agricultores familiares são caracterizados pela Lei 11.326, instituída no ano de 2006, e ela trouxe um conjunto de características. Primeiro é o cidadão que ocupa a mão de obra eminentemente da família, ou de forma muito esporádica, emprega a mão de obra de terceiros. A Lei 11.326 de 2006 representa um marco na vida dos agricultores familiares. A partir da lei, onde você estabelece tamanho de propriedade, tipo de propriedade e estabelece quem são efetivamente os agricultores familiares, foi possível, inclusive através dos censos agropecuários, perceber a importância social e econômica desse setor, a ponto de nós chegarmos hoje afirmando que a agricultura familiar brasileira, mesmo sem a produção das médias e grandes propriedades, estaria no top 10 da produção de alimentos mundial hoje. Outra característica da agricultura familiar é o tamanho das propriedades. Não pode ser maior que 4 módulos fiscais. O módulo é uma unidade de medida em hectares que limita o tamanho da área. O valor é fixado pelo INCRA para cada município. Dados do governo brasileiro apontam que o faturamento anual da agricultura familiar é de mais de 55 bilhões de dólares. A atividade é responsável por cerca de 35% do produto interno bruto brasileiro, segundo o Censo Agropecuário do IBGE, realizado em 2006. Aquela visão de que aquele agricultor só produz para sua subsistência, ela está soterrada. Hoje nós temos condição seguramente de afirmar que a agricultura familiar não só é importante para produzir alimento, porque produz 70% do que o povo brasileiro come, mas ela seguramente é um fator importantíssimo para a economia dos pequenos municípios e, por que não dizer, para a economia do nosso país. No próximo bloco, saiba como funciona o Programa Nacional de Apoio ao Agricultor Familiar, com financiamento de custeio e equipamentos. Quem mostra pra gente é Bob de Souza. A gente volta já. Elogiar a agricultura familiar chega a ser obrigatório hoje em dia. Mas, até recentemente, o pequeno produtor não conseguia sequer dinheiro para custear o plantio, nem financiar equipamentos, como estufas, por exemplo. Mas, com uma grande reviravolta de políticas públicas, esses problemas acabaram. O PRONAF ele é um programa já operado pelo BNDES desde 1997. Acho que é importante colocar que foi o primeiro programa agropecuário do governo federal operado pelo banco, um programa voltado para o agricultor familiar. E é um programa que hoje a gente opera números superlativos. Então, a gente hoje tem um orçamento de 3,4 bilhões, que engloba tanto investimento ou também projetos para financiar o custeio agrícola. E para se enquadrar no perfil de produtor rural, o banco fixou o teto de renda bruta extraída diretamente da propriedade. Quando a gente fala em produtor rural familiar, a gente pode definir entre o produtor rural que tem acesso ao microcrédito. Então a gente está falando de produtores rurais que têm um faturamento anual em torno de R$20 mil,
E o produtor rural familiar, além do microcrédito, que já tem um faturamento aí, de até R$400 mil ano. Mas como a necessidade dos produtores varia de caso a caso, existe uma carteira de financiamento destinada a atender o chamado microcrédito. Os contratos, muitas vezes, nem passam de R$1.000. Para atender essa demanda de valor baixo, o BNDES mantém cerca de 10 milhões anuais em caixa. O valor não é alto porque, na verdade, os tickets são muito baixos. Você imagina o BNDES financiando projetos de R$2.000 para um produtor rural. E tem isso? Tem, isso é real, isso é realidade. E para explicar um pouquinho melhor, ticket baixo quer dizer que os contratos envolvem pouco dinheiro para o padrão bancário normal. Pouco dinheiro, mas de vital importância para o microprodutor. O executivo do BNDES falou que operações financeiras costumam ser fechadas também por cooperativas. Tudo isso está na carteira do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, o PRONAF. Nós falamos de como é fácil obter um financiamento para o produtor familiar e nós viemos visitar aqui uma área em que o produtor tem aqui 12 mil pés de pimentão. Ele usa o PRONAF, que é o programa exatamente dirigido para o produtor familiar de financiamento junto aos bancos oficiais. Maurício, como é que é a vida diante de um apoio de dinheiro com juro baixo? Esse juro do PRONAF, ele é muito favorável ao pequeno produtor. Né? A gente conseguiu aí, em torno de 110 mil para a construção das estufas, né? E todo ano a gente pega o PRONAF para o custeio. Então nós temos um juro muito compatível com a atividade, né? Apesar que hoje assim, os nossos preços estão muito baixos, né? Esse ano foi um preço de pimentão foi muito baixo, mas o juro também é muito favorável, né? Para o investimento nós tivemos 1 ano de carência e mais 5 anos para pagar. Então, realmente, produzindo não tem como dar errado, né? Eu estou vendo aqui que você tem pimentão verde e pimentão amarelo, né? Tem muita diferença de preço para esses dois? Hoje a caixa com 10 quilos do pimentão verde está em torno de R$15 e o amarelo está em torno de R$60, né? E por que essa diferença, Maurício? O pimentão amarelo, colorido de forma geral, normalmente vem de São Paulo, né? Então o São Paulo é que regula o preço desse pimentão. E São Paulo hoje está R$90 a caixa do pimentão amarelo. Mas tem diferença no paladar de um para o outro? O colorido, o maduro, ele é menos crocante, né? E o custo de produção dele é bem superior. Maurício mexe com plantação desde menino. Viveu em fazenda e aprendeu muita coisa. Depois, estudou para ser técnico agrícola. Mais tarde, resolveu abandonar o serviço público e se transformar em chacareiro, pequeno produtor. Ao todo, ele tem 60 mil pés de pimentão cuidados em estufas. Nesse ambiente, a proteção é boa, mas não é total. Em uma propriedade familiar, pequena propriedade como essa daqui de 20 hectares, muitos conhecimentos são acumulados e transmitidos de geração para geração. Esse daqui, por exemplo, é o capim camerum. Ele tem uma função especial aqui nessa chácara, onde se planta pimentão, tomate. A função desse capim é proteger o plantio da ventania. Imagina, é isso mesmo. Ele ali na ponta da estufa e protege o pimentão das rajadas de vento, sobretudo no segundo semestre de todos os anos. São muitos segredos que só o agricultor familiar conhece. Como domar o vento e gerar comida. O trabalho é intenso. Por isso, o Ministério de Desenvolvimento Agrário reserva alguns funcionários para atender essa clientela. A agricultura familiar é muito mais do que simplesmente tirar um produto da terra e colocar na mesa. Um produtor, a agricultura familiar hoje, ela tem uma importância fundamental, as pessoas às vezes não conhecem. Hoje, mais de 70% do nosso alimento vem da agricultura familiar. Só que o que está por trás desse simples alimento? É o manejo da terra, é o cuidado do agricultor, é a plantação, é a comercialização. Tomé gosta tanto do assunto que a decoração de seu gabinete traz a cadeia produtiva da agricultura familiar. O segmento gera comida, gera emprego e movimenta muito dinheiro.
ela é a mola mestra de qualquer país. E o nosso país, por ter dimensões enormes, como a gente pode ver todas as variedades, nós temos todos os tipos de produtos possíveis e imaginários para uma economia crescer, para uma população se alimentar, você tem aqui. Esse é o resumo da atividade. E essa é a rotina de vida que o Maurício escolheu. Cada pimentão é um troféu que vale ouro. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra como os produtores que plantam também sabem fazer negócios vendendo os produtos. Vimos até agora que nas pequenas propriedades que alimentam um país, o trabalho é duro. A zona rural desperta antes mesmo de o sol aparecer. Cedo se planta, cedo se colhe. Mas o trabalho não termina aqui. Uma coisa é plantar, a outra é vender. O meio ambiente por inteiro veio até a Feira do Produtor em Vicente Pires, a 20 quilômetros de Brasília. Quem já provou que tem mão boa para o plantio e colheita, agora mostra também que domina a matemática. Nossa primeira parada é na banca da Dona Maria Jair. Ela tem 73 anos, é professora aposentada. Trabalhou nas salas de aula por 26 anos. A propriedade dela e do marido, o seu Danilo, tem 1 hectare. Eles contam que no pequeno espaço conseguem plantar um pouquinho de tudo. Tem a alface chinesa, que é só nós que trabalhamos com ela. Temos esse outro tipo de alface que já esqueci o nome. Tem uma americana crespa, cheiro verde. Temos o nabiça, que é só nós que trabalhamos com ele também. A beterraba americana, só nós que trabalhamos com ela também. A Dona Maria estava contando pra gente que eles estão nesse mesmo ponto aqui na feira há 23 anos. Vocês são os veteranos daqui? Somos um dos veteranos. É uma equipe, né, que começou e a gente junto. Por causa desse tempo, existem clientes que batem ponto aqui na banca de vocês todo sábado? Muitos clientes, nós temos muitos clientes fiéis mesmo. Eu tenho um que até falou semana passada aqui que ele queria uma alface que estava pouco. Não, tem 30 anos que eu compro aqui. Já o seu Danilo tem 76 anos. Trabalhava em uma construtora. Com a aposentadoria, se tornou produtor rural. Ocupou tempo vago e aumentou a renda. Seu Danilo e Dona Maria dividem as tarefas. Ele planta e colhe. Ela vende. Agora, por exemplo, são 8 horas da manhã. O senhor está saindo para colher mais? Para colher mais. Eu cheguei aqui às 5 horas, vou para casa para colher. Até às 10h30, 11 horas, meia-noite, eu estou com outra tarefa. Um sábado na feira rende ao casal quase R$1.000. Para eles que recebem a aposentadoria, o dinheiro é mais do que suficiente. É só eu e meu marido. Mas a gente tem outra renda, né? Mas aqui daria para a gente sobreviver só com a renda daqui. Como é que você se sente aos 76 anos, plantando, colhendo, vendendo na feira? Eu me sinto, quanto mais eu exijo do meu corpo, melhor o meu corpo fica. São histórias parecidas. Se a Dona Maria é veterana, a Marina não fica para trás. Ela está aqui há mais de 20 anos. É produtora rural em Vicente Pires há mais de 3 décadas. Qual que é a importância, hein, de ter uma propriedade tão pertinho da feira? É alimentos frescos, com maior qualidade, o preço é melhor, porque se você for levar em consideração o preço que é comercializado aqui na feira, com preços de mercado, é muito mais de 100% o preço maior nos supermercados. Todo mundo sai ganhando? Todo mundo sai ganhando, qualidade, preço, tudo. Com o trabalho no campo, Marina criou 3 filhos. Um deles é o Leonardo. Ele é contador, tem 33 anos. Há 2 anos trocou a empresa onde trabalhava pelo campo e a feira. Eu trabalhei por 10 anos na profissão. Sempre participei todos os finais de semana em feira. A gente sempre teve o sentimento de trabalhar com isso. A gente às vezes procura outras coisas, mas o coração diz que a gente tem que permanecer naquilo que a gente nasceu. Leonardo e o pai são responsáveis pelo trabalho que exige mais força, plantio e colheita. As irmãs e a mãe organizam a banca da feira.
Você estar do lado do seu pai, poder apoiar ele, da sua mãe, junto com seus irmãos, não tem valor que pague essa união de família. São 5.000 metros quadrados, centenas de feirantes. Aqui a gente encontra mel, queijo, manteiga de garrafa, temperinhos, frutas, verduras, legumes, doces, pamonha frita, carnes e até promoção de galinhas. Olha aí, 2 por R$ 25. Feira que tem cheiro e cor, comida fresca, barata, uma vitrine saudável para os clientes. Qual que é a vantagem de comprar alimento numa feira e não no mercado? Não, é porque eu venho aqui na feira só porque eu gosto de comprar produtos orgânicos. E o preço é mais em conta do que o mercado? É, eu acho mais em conta e a gente já conhece o pessoal aqui, é certificado, né? Tudo direitinho, tranquilo. No mercado, as verduras e as frutas são resfriadas. Quando ela vem para a gôndola, que você leva para casa, a durabilidade é pequena. Na feira é o contrário, não há esse resfriamento, então a durabilidade é maior. Uma das vantagens da feira é que você consegue levar muita comida, verduras e legumes, gastando pouco. Cada pacotinho desses aqui custa apenas R$ 2,50. Ou seja, com R$ 30 a gente consegue levar tudo isso para casa. Olha só, um verdadeiro banquete. O suficiente para uma família de 3 pessoas, um casal e um filho passar aí tranquilamente uma semana, né, Reginaldo? É assim que funciona? Funciona, é. Barato, a mercadoria está barata, né? A feira é boa e mercadoria boa. E com R$ 30 dá para 3 pessoas passar a semana todinha. O que a gente tem aqui, Reginaldo? Batatinha, cebola, inhame, tomate, abóbora Itália, chuchu, cenoura, pimentão. Sem contar que é muito prático, né? Muito Chegou, prático. Escolheu, pegou, R$ 2,50, leva para casa, tá tudo certo. É só colocar no saquinho e botar na geladeira, pronto. Para muita gente, o melhor momento de um passeio na feira é quando chega a hora de matar a fome, né? Esse quiosque, por exemplo, ele é conhecido por oferecer dezenas de opções de pratos, digamos, um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, nós temos um cuscuz com bode, carne seca, ovo frito e cheiro verde. Cristina, por favor, chegue mais. A Cristina é a responsável aqui pelo quiosque, a dona. Esse é o prato que os clientes mais pedem? Com certeza, esse é um prato de tradição, que é cuscuz com bode e queijo e ovo e carne seca. É o prato que mais sai na minha loja, esse cuscuz. Tem queijo ainda aqui? Tem queijo ainda aí. É um prato bem nordestino. Quantas calorias que tem um prato desse, hein? Não tem nada, isso é bem light. Não tem muita caloria não, é bem light. O que mais que nós temos diferente aqui? Nós temos a tapioca, temos o cuscuz com rabada também, né? Então a gente tem várias variedades bem nordestinas, no sabor bem nordestino. Inclusive temos sarapatel também de carneiro. Agora, tem uma comida que eu tenho certeza que muita gente que está em casa nunca ouviu falar. Cachorro quente de bode, é isso mesmo? Sim, com certeza. O cachorro quente de bode sai bem gostoso. E vou experimentar então, né? Vamos ver se é gostoso mesmo. Licença. Não é que combina mesmo? Parabéns, Cristina. Obrigado, viu? O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse o nosso canal TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!